Hoje no Repórter MT eu entrevisto a médica dermatologista Kelly Dacassi, que vai falar sobre saúde capilar, calvície, feminina e masculina e também Dezembro Laranja, que é o mês em que se fala do câncer de pele. Kelly, cabelo, saúde capilar. Com o tempo, o cabelo da gente muda? Muda, Ana, com o tempo muda sim. Na verdade, o ciclo capilar sofre uma mudança. Inicialmente, a gente tem uma densidade maior, o cabelo é mais grosso, ele cresce mais em comprimento também, e com o envelhecimento, ele vai crescendo cada vez menos. A fase de crescimento, que é uma fase que a gente chama de anágeno, vai encurtando. Então, por isso que com o tempo as pessoas tendem a reclamar: meu cabelo não cresce mais, meu cabelo não sai desse comprimento, mas é porque é uma alteração de ciclo. Além disso, ele vai ficando mais fino, por isso que também depois dos 40 e poucos anos, o cabelinho vai ficando mais ralo. Às vezes não é nenhuma calvície, nem um problema capilar, às vezes é pela própria idade mesmo. E existe tratamento para repor isso, colocar mais nutrientes e fazer a cabeleira voltar, no caso quando não há doença, que a gente vai falar também sobre doença? Quando não tem doença, o que a gente pode fazer é repor os nutrientes, a gente pode repor isso no cabelo mesmo, repor via oral, e tem alguns produtos que a gente pode usar para engrossar o fio. Esses cremes que a gente encontra assim, não é indicado por dermatologista, esses cremes hidratantes, cosméticos, realmente têm efeito? Tem, Ana, depende assim bem da indicação, né? Porque tem alguns que são só hidratantes. Os hidratantes geralmente eles vão dar uma melhoradinha, mas é uma melhora mais superficial, ele fica muito pouco tempo no cabelo. Da próxima vez que você for lavar o cabelo, ele já perdeu todo o efeito. Aí tem aqueles de nutrição que tem nutrientes, aí esses quando a gente coloca com calor, ele consegue penetrar mais, vai melhorar um pouco mais a estrutura do fio, e aí ele consegue te dar um resultado melhor. Cabelo, o tipo do cabelo tem a ver com a pele? Um cabelo oleoso, necessariamente a pessoa tem a pele oleosa, um cabelo seco, ela necessariamente tem o cabelo seco ou não? De repente eu posso ter um cabelo seco e uma pele oleosa? Pode. Não é necessariamente uma ligação entre os dois, tem que ser assim. Na maioria dos casos é. Geralmente você vê uma pessoa com o cabelo mais oleoso, a pele também vai ser mais oleosa, mas não é uma regra, não. Em relação à queda de cabelo, quais são os fatores que mais agravam a queda de cabelo? Tem muitas coisas, Ana. Assim, hoje, geralmente o que mais desencadeia o eflúvio, que é essa queda aguda que as pessoas têm, geralmente é um ponto de estresse há alguns meses atrás. Por exemplo, uma cirurgia, um emagrecimento importante. Eu que já fiz cesárea, percebo assim, toda vez que eu fiz cesárea, depois de um tempo eu tive uma queda, uma mudança no cabelo, aí pra poder recuperar, ganhar fôlego. A principal causa é essa, na maioria das vezes. Mas também não é qualquer estresse, esse estresse do dia a dia que a gente tem de trabalho, isso é comum, não é isso que vai desencadear uma queda, né? Fora isso, a falta de alguns nutrientes, por exemplo, um ferro baixo, também pode causar uma queda, o cabelo não consegue parar de cair. Tem algumas doenças de tireoide também que pode causar isso, sífilis, outras infecciosas. Então é importante investigar, que tem várias causas. E Kelly, tem algo que a gente coma, assim, algum alimento que é o amigo do cabelo? As verduras em geral, vitamina C é importante pro cabelo, né? Mas não tem nada que você vai comer que vai substituir o tratamento. Substituir o tratamento, exatamente. Até porque essa queda que acontece, muitas vezes é só você tratar aquela causa de base. Por exemplo, se foi um suplemento de academia que causou a queda, que hoje tem se usado muito e normalmente causa alguns hormônios, a queda vai parar quando você parar o hormônio. Então não existe assim, se a gente não consegue tirar o fator causal, não adianta você se alimentar com alguma coisa ou tomar um remédio que às vezes não vai resolver o problema. Então, o ponto-chave realmente é descobrir a causa e ir lá na causa de base para parar a queda. E Kelly, quando essa queda, ela é doença? Aí a gente, assim, tem várias doenças de cabelo hoje em dia, né? Na verdade, sempre teve, a gente está diagnosticando cada vez mais. E a principal, é claro, que é a calvície, né? Tem uma prevalência muito alta. Homens nem se fala, a gente vê o tempo inteiro, né? Porque é uma coisa mais visível, já começa a aparecer a carequinha, começa geralmente aqui a entrada. Isso. E já começa aí por volta dos 20 anos, que é essa fase que já começa aquela entradinha pequena e vai evoluindo. Pai com calvície careca, o filho necessariamente vai ser? Não, não necessariamente. Mas existe uma história familiar relacionada sim, mas não é uma coisa que um tem, o outro vai ter também. Mulheres elas têm calvície? Tem.
Por volta dos 20, 30 anos, a prevalência de uns 12%, Ana, na população. 12% das mulheres tem calvície feminina. É uma coisa mais, às vezes, difícil de identificar, porque o que acontece na calvície é que o cabelo vai ficando mais fino. Então, como se tivesse mais espaço entre os fios. O homem é algo mais concentrado. Tem uma falha aqui, uma entrada aqui. A mulher é como se os fios ficassem mais ralos. Geralmente ela vai perceber assim, que o rabo de cavalo você dava 2 voltas na xuxinha, você começa a dar 3, você começa a pegar o cabelo, não tem mais aquele volume todo que tinha e vai afinando. E aí essa prevalência depois dos 50 anos aumenta bruscamente para 50% da população, né? Se a mulher não tratar, ela pode ficar assim com falhas e realmente... Não é uma falha igual de homem, Ana, é um cabelo ralo. Você consegue ver, na verdade, tem algumas mulheres que você vê, você não vai ver uma falha inteira, mas você vê que os fiozinhos são separados, quando você olha assim de frente, tá ralo demais, isso é sinal de calvície. E quais as causas, além da genética, que podem... A causa maior é uma alteração hormonal, na verdade, é uma ação de um hormônio masculino sobre o receptor no couro cabeludo. Então, quando a gente tem isso, a gente tem que bloquear essa transformação nesse hormônio ativo, vamos dizer assim, e aí a gente consegue dar uma parada na evolução da doença. Essa é a principal causa, principalmente nos homens, isso é muito bem definido. Na mulher, a gente acaba usando os mesmos bloqueadores hormonais, mas a gente acha que tem alguma coisa por trás disso, além do hormônio, né? E é possível reverter? Uma vez o homem já com falha ou com a mulher já com esse cabelo ralo, é possível reverter e voltar os fios? Depende da classe. Até uma classe 4, mais ou menos, masculina, a gente tem uma classificação. Como que é a classificação? A primeira é só a entradinha, aí na verdade vai aumentando a entrada, vai fazendo o cocoruco aqui que vai ficando mais largo. Então até uma certa fase a gente consegue reverter, porque tem folículo ali, tem fio nascendo. Então a gente consegue engrossar esse fio e consegue melhorar. Quando não tem mais nada, quando já tá lisinho, aquela carequinha lisa, aí já não tem mais jeito. Aí não tem mais de onde nascer o fio e de onde engrossar, né? Aí só com implante. Aí é só implante. E o implante evoluiu muito também nesse tempo. Mas é até importante, assim, as pessoas entenderem a importância do tratamento clínico, porque se uma pessoa chega com uma calvície muito extensa, às vezes ele não tem nem área doadora o suficiente para fazer um implante, né? Então é importante fazer o tratamento clínico e não deixar a coisa avançar demais, porque às vezes fica difícil de transplantar também. O quanto antes é fundamental. Como a gente consegue perceber em relação ao homem, ele vai à entrada, mas a mulher que vai raleando o cabelo é pela quantidade de fio que ela percebe no travesseiro, por exemplo? Não, porque o problema não é uma queda. Na verdade, o problema é é um fio que é espesso e vai ficando fino. E dentro da unidade folicular, a gente tem a saída de 3 fios, 4 fios mais ou menos. Começa a sair 2, 1. Então, na verdade, o que ela vai perceber é uma diminuição de densidade. É olhando mesmo, né? Ela mesma vai sentir, meu cabelo tá pouco, tá diferente, não era assim. E às vezes demora para perceber isso, né? Antes dos tratamentos, vários relatos, né? Tratamentos que a gente acompanha eram muito doloridos. Hoje melhorou nesse sentido, porque eram aplicações de agulha no couro cabeludo, algo muito dolorido. Tem avançado também nesse sentido de trazer mais conforto para o paciente? Melhorou sim. Na verdade, uma das coisas que a gente pode fazer sempre é anestesiar, fazer bloqueio, né? E hoje a gente tem técnicas que doem menos. Aquela mesoterapia que a gente fazia de aplicar, a infiltração com a agulha e o bolos de medicação que entrava ali doía muito, né? Então a gente consegue colocar uma quantidade pequenininha em vários pontos, isso se torna bem mais tolerável essas aplicações. E aí esse tratamento, essas aplicações, elas barram ali a progressão da doença, reverte ao que era, ou só minimiza por um tempo? Depende do que você vai colocar ali dentro. Então, na verdade, assim, quando a gente usa um bloqueador hormonal no couro cabeludo, a gente consegue bloquear a evolução, né? Mas o ideal é sempre associar com um tratamento oral, porque é muito difícil alguém ficar aplicando uma vez por mês durante a vida inteira. E o remédio ela vai tomar sempre. Então, se a gente coloca o bloqueador hormonal, a gente bloqueia a evolução. Se a gente coloca vitamina, coloca minoxidil, que é para engrossar o fio, aí a gente consegue melhorar o aspecto do fio, engrossar, e aí dá como se fosse voltar o cabelo ali, né? Então, dependendo do estágio, é possível, sim,
ter mais qualidade, né, nesse couro cabeludo, um cabelo mais bonito e com mais presença. E em determinados casos, quando já está muito evoluído, só o implante resolve. Só implante, é. E hoje o implante, ele tem essa característica de naturalidade. Tem, muito, evoluiu né? muito. Hoje Antes era nítido quando a pessoa tinha um implante de cabelo. Hoje não, hoje tá bem avançado, com a técnica. né? Você tem as técnicas, aquela técnica da faixinha, tem a técnica que você tira fio por fio, tem uma técnica que você faz o implante do fio longo já. Então, assim, é uma coisa bem mais natural. Os resultados ficam realmente excelentes, muito bom. Kelly, em relação a mitos relacionados ao cabelo, dormir de cabelo molhado, daria fungo, lavar todos os dias, o cabelo não dá tempo para secar. Afinal, o que é um mito relacionado ao cabelo que está ultrapassado, que realmente não tem efeito, não tem sentido? Que as pessoas continuam insistindo nele. Essa coisa de lavar o cabelo todo dia, eu acho que é uma coisa bem... As pessoas, não pode lavar o cabelo todo dia. Na verdade, dependendo da situação, deve lavar o cabelo todo dia. Tem pessoas que têm o couro cabeludo mais oleoso, precisa lavar mais vezes por semana. Excesso de oleosidade provoca queda? Não necessariamente provoca queda, mas acelera, né? Não é uma causa de queda, mas pode piorar a sensação da pessoa. E quando ela lava, demora muito para lavar o cabelo que estava ali para cair acaba acumulando. Então a sensação que ela tem quando ela vai lavar é que vem um bolo de cabelo na mão, né? E aí acaba ficando mais estressado, mais preocupado. Quem pratica exercício todos os dias, o ideal é que lave os cabelos todos os dias. Todos os dias. Tintura, alisamento. Destrói muito o fio, né? Na verdade, assim, é muito difícil a gente falar que tem um produto que não vai destruir, porque você precisa pra tintura, pro alisamento, o produto entrar lá e agir da forma que ele precisa agir, ele tem que abrir, quebrar a cutícula para penetrar. Então vai quebrar o fio vai ficar um fio mais frágil, que precisa de mais nutrição, mais hidratação. Infelizmente hoje é muito difícil a gente falar, não faz. Tem que tentar fazer menos, com mais cuidado, com produtos melhores, que não agridem tanto, né? Mas sempre vai causar uma agressão. Kelly, fios brancos, é possível evitá-los? Tem alguma medicação que impeça do fio nascer branco? Impedir não tem, Ana. Tem uma medicação que a gente pode fazer por via oral, tem injetável também, que retardaria o aparecimento desses fios brancos, né? Quando tem pacientes que já tem assim, com 20 e poucos anos, já tem fios brancos. E aí, às vezes, nesses pacientes, a gente tenta usar essa medicação para ver se espaça mais um pouquinho esse fio branco que ia nascer, né? E o fio branco, ele exige um cuidado diferenciado, porque hoje também tá essa tendência de muitas mulheres assumindo o cabelo branco, porque pro homem o cabelo branco é até associado ao charme. A mulher já associa-se à velhice no sentido pejorativo, e há toda uma tendência, uma corrente de mulheres, de modelos até da terceira, né, da melhor idade, assumindo seus cabelos brancos e fotografando. Também, você consegue perceber no consultório uma mudança em relação a esse olhar do envelhecer? Eu acho que tá se tornando uma tendência. A gente ainda... Aqui a gente até que não vê muito essa tendência ainda, mas fora você vê que as pessoas começaram a assumir. Não sei se virou um modismo, se é uma coisa temporária, mas eu acho que a tendência é aceitar isso. Como aconteceu com os cabelos cacheados, né? Que até um tempo atrás todo mundo, eu quero alisar. E hoje todo mundo tá assumindo cacho, é bonito, o cabelo fica mais saudável, né? Agora, estamos diante do verão, vem aí férias, praia. Quais os cuidados para o cabelo? O que a gente não pode esquecer, considerando esse período de mar, de piscina, de manso, sol? É bem importante a gente cuidar do cabelo também. Ele precisa de proteção, assim como a pele do sol, né? Então usar chapéu é importante, usar esses protetores. Tem protetor. Por que aqui essa moda não pega de usar chapéu na rua? Podia pegar. Podia, né? Podia pegar. Protetor solar no cabelo também? Protetor solar no cabelo. Tem vários produtos que tem fator de proteção solar. Então vale a pena usar. Vale a pena ter um leave-in também para levar. O leave-in ele faz como se ele colocasse uma proteína, desse uma selada no fio do cabelo. É interessante. O protetor solar oral também reflete no cabelo? Reflete como antioxidante. Reflete, sim. Agora, né, falando em protetor solar, a gente se depara aí com dezembro laranja, que é um período em que se fala... Existem campanhas de conscientização sobre o câncer de pele.
em Cuiabá e Mato Grosso é uma preocupação constante por conta do nosso clima, Kelly? É assim, além do clima ser muito quente, a gente tem uma miscigenação muito grande, veio muita gente do sul, então tem muita gente com a pele branquinha que acaba tendo um risco maior. Então a gente tem muito mesmo câncer de pele aqui no Mato Grosso. É uma preocupação bem importante. O que falta? É o acesso ao protetor solar, é a informação, ou as pessoas não levam tão a sério? Todo mundo sabe que precisa passar protetor solar várias vezes ao dia. Você passa, gordo? Várias vezes ao dia, fazer a reaplicação. No entanto, elas deixam passar. O que falta, Kelly? É mais insistência? O que eu acho seria? Que talvez um pouco mais de conscientização, na verdade. Acho que as pessoas não se... Até acontecer, elas sabem que existe o câncer de pele, mas não preocupam tanto, né? Até ter uma lesãozinha. O protetor também não é uma coisa barata, às vezes é um pouquinho mais caro, tem gente que acaba deixando de lado. Ou passar uma vez só. Passa uma vez só que não adianta, né? Tem que não passar adianta. Ali. Tem que não é que não adianta, pelo menos passar de manhã já ajudou aquele período da manhã. Mas tem que aplicar de 4 em 4 horas, pelo menos pela manhã, lá por 11 horas, no horário do almoço, uma vez à tarde, né? E as pessoas acabam esquecendo de reaplicar mesmo. E protetor com tonalizante, ele protege mais a pele? Protetor com base, com cor? Pra quem tem, a gente fala isso muito pra quem tem mancha, né? Pra quem tem mancha, realmente faz uma diferença importante. Pra quem? Pra proteção solar diária, pra proteger de câncer de pele, desde que tenha um fator de proteção adequado, não tem necessidade de ter Qual o mínimo de contorno. fator de proteção? Se a pessoa usar, por exemplo, um 30, usar na quantidade adequada... Qual é a quantidade adequada? A quantidade... É a história da colher? É a assim, história no da rosto? colher. É a história da colher, na verdade. Colher de chá. No rosto, para uma área do rosto. Então acaba sendo muito, né? Então a gente acaba às vezes orientando a usar um fator de proteção um pouquinho mais alto, por exemplo, numa cidade como a nossa, onde o sol é muito forte, do que usar uma quantidade muito grande que a gente, mesmo que oriente a pessoa, provavelmente não vai conseguir usar, né? E um hábito, que até é um hábito meu, a gente passa protetor na face, mas esquece da mão, do braço, até por conta do nosso clima, para não ficar melado. E aí é perigoso, é arriscado você deixar outras regiões expostas sem qualquer proteção? Com certeza, qualquer área que fique exposta ao sol, você vai estar tendo um risco de ter câncer de pele. Então são as áreas, realmente, face, o V do decote, colo, mão e os braços são as áreas mais acometidas. Tem que passar em tudo. E hoje tem muito protetor de qualidades diferentes. Tem aquele mais oleoso, tem com hidratante, tem mais sequinho. Então dá pra encontrar, assim, um protetor que você vai conseguir usar. E Kelly, quais, assim, quando a gente pensa em câncer de pele, dezembro, quais os sinais mais... O que a gente observa de mudança na pele que logo tem que procurar um médico dermatologista? Geralmente, o câncer de pele relacionado ao sol, geralmente ele começa com uma lesãozinha vermelha, como se fosse uma plaquinha avermelhada e ligeiramente descamativa. Você começa, às vezes, a ver uma alteração de textura, como se fizesse uma casquinha. Como se fosse muito ressecadinho. É, meio localizado. Aí, às vezes, aquela casquinha sai e volta. É isso que eles Pode geralmente ferir, queixam. machuca. Pode machucar. E aí, depois vai fazendo uma ferida mesmo, uma ulceração. E nem sempre também é nessa ordem. Tem um tipo de câncerzinho, por exemplo, base celular, ele não dá essa descamação toda, mas ele dá uma lesão às vezes avermelhada, com um brilho diferente. Então, assim, notou uma pinta nova, alguma coisa que não era pra estar ali, que não está melhorando, é bom dar uma pinta, ela pode ser assim, não causar nenhum problema durante um certo tempo e de repente essa mesma pinta que viveu no seu corpo aí durante muitos anos provocar algo? Pode. Esse tipo de câncer já não é tão relacionado ao sol, né? Esse tipo de câncer que normalmente vem de uma pinta, vamos dizer assim, a gente fica até mais preocupado que é o risco de melanoma, que é aquele câncer mais maligno, que tem risco de metástase. E aí é uma pinta que às vezes é bonitinha, marronzinha, toda regular, de repente ela começa a ficar meio torta, aumentar de tamanho, mudar de cor. Aí também esse é bem importante procurar para fazer uma avaliação. A incidência de câncer de pele, ele qual faixa etária mais perceptível? O câncer de pele não melanoma, que é esse causado pelo sol, a gente vê principalmente assim depois dos 40 anos. Quem trabalha muito no sol, agricultor, ele tem mais chance, né? E até mais cedo, né? Assim, a gente vê pacientes mais jovens com câncer de pele não melanoma, né? Então, cuidar da pele, cuidar do cabelo, não é só uma questão de estética. É isso aí. É uma questão também de saúde. Com certeza.
E hoje eu entrevistei, obrigada Kelly da Cass, ela que é dermatologista. Obrigada.